Capítulo 3. Os discípulos e as mães. Os discípulos imediatos de Nosso Senhor foram um grupo de homens altamente honrosos. Apesar de seus erros e deficiências, eles devem ter sido grandemente adoçados por viverem próximo de alguém tão perfeito e tão cheio de amor. Suponho, então, que, se esses homens, que eram a nata da nata, censuraram as mães que levaram seus filhos pequenos a Cristo, isto deve ser uma ofensa bastante comum na Igreja de Deus. Temo que a geada paralisadora desse erro seja sentida em quase toda parte. Não farei nenhuma afirmação pouco generosa, mas acredito que se fosse feita uma pequena investigação pessoal, muitos de nós poderíamos descobrir sermos culpados nesse ponto, e poderíamos ser levados a exclamar com o copeiro de Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Será que temos nos esforçado pela conversão de crianças tanto quanto temos nos esforçado pela conversão de adultos? Acham que estou sendo sarcástico? Vocês se derramam pela conversão de alguém? O que preciso lhes dizer? É terrível que o espírito de Caim entre no coração de um crente e o faça dizer: sou eu o responsável por meu irmão? É chocante que nós mesmos comamos a gordura, bebamos o doce e deixemos as multidões famintas a perecer. Mas, me digam, se vocês não cuidaram da salvação de almas, não achariam um tanto trivial começar com meninos e meninas? Sim, e seu sentimento é compartilhado por muitos. A falha é comum. Creio, no entanto, que esse sentimento, no caso dos apóstolos, foi provocado por zelo ao Mestre Jesus. Esses bons homens pensavam que levar as crianças ao Salvador causaria uma interrupção, pois ele estava envolvido em um trabalho muito melhor. Ele agia confundindo os fariseus, instruindo as massas e curando os doentes. Seria correto amolá-lo com os pequenos? As crianças não entenderiam seu ensino, e elas não precisavam de seus milagres. Por que deveriam elas ser introduzidas para perturbar seus grandes feitos? Os discípulos estavam preocupados com o trabalho de Jesus e pensaram que as crianças poderiam atrapalhar. Mas, será que eles estavam certos em não permitir que as crianças se aproximassem de Jesus? As crianças não precisavam apenas de cura física, mas também de amor e cuidado. Jesus é o Salvador e ele poderia dar às crianças o que elas precisavam. Assim, os discípulos praticamente disseram: levem suas crianças de volta, boas senhoras. Ensinem a elas a lei vocês mesmas, instruam-nas nos salmos e profetas, e orem com elas. Não dá para toda criança ter as mãos de Cristo postas nela. Se deixarmos vir um grupo de crianças, teremos toda a vizinhança aglomerando-se à nossa volta, e o trabalho do Salvador será muito interrompido. Vocês não enxergam isso? Por que agem tão sem pensar? Os discípulos não estavam completamente errados em suas preocupações. Eles queriam proteger o trabalho de Jesus e garantir que ele pudesse continuar a ajudar as pessoas. Mas, eles não estavam vendo a importância de as crianças terem acesso a Jesus. As crianças precisam conhecer o amor e a graça de Deus e Jesus é a fonte de tudo isso. Os discípulos tinham tanta reverência por seu mestre que queriam mandar embora os tagarelas para que o grande rabino não parecesse ser um mero professor de bebês. Isso pode ter sido zelo por Deus, mas não era segundo a sabedoria. Os discípulos amavam Jesus e queriam proteger sua reputação. Mas, às vezes, essa preocupação excessiva pode nos fazer perder de vista o que realmente importa. Jesus é o mestre de todos, incluindo crianças. Desse modo, nos dias atuais, alguns irmãos não gostam de receber muitas crianças na igreja, com medo que se torne uma sociedade de meninos e meninas. Se essas crianças entram na igreja em grande número, a igreja pode sofrer críticas. O mundo lá fora a chamará de uma mera escola dominical. O mundo lá fora vai chamar isso de uma mera escola dominical. Lembro-me de quando uma mulher de má fama se converteu em uma de nossas cidades. Houve objeção de alguns professores para que ela fosse recebida na igreja como membro, e certos rapazes obscenos chegaram a escrever nas paredes que o ministro Batista havia batizado uma prostituta. Eu disse ao meu amigo que considerasse isso uma honra. Da mesma forma,
se alguém nos critica por receber crianças novas na igreja, usaremos a crítica na lapela como insígnia de honra. Crianças santas não têm nenhuma possibilidade de nos causar mal. Deus nos enviará pessoas suficientemente maduras e experientes para liderar a igreja com prudência. Não receberemos ninguém que não dê prova do novo nascimento, independentemente da idade, mas não excluiremos nenhum crente, por mais novo que seja. Deus nos livre de condenar nossos irmãos cautelosos, mas, ao mesmo tempo, desejamos que sua cautela apareça onde é mais necessária. Jesus não será desonrado pelas crianças, temos muito mais razão para temer os adultos. A repreensão que os apóstolos fizeram às crianças deveu-se em parte à ignorância da necessidade das crianças. Se alguma mãe naquela multidão tivesse dito: "Eu preciso levar meu filho ao mestre porque ele está sofrendo muito com um demônio." Se uma mãe tivesse dito isso aos discípulos de Jesus, nenhum deles teria se oposto e, na verdade, teriam ajudado a levar a criança possuída ao Salvador. E se outra mãe tivesse dito: "Minha filha está doente, definha cada dia, está só pele e osso, deixe-me levar minha querida para que Jesus ponha suas mãos sobre ela", todos os discípulos teriam dito: "Deixem passar essa mulher e seu fardo infeliz." Mas por que essas crianças vibrantes, tagarelas e saltitantes deveriam ir a Jesus? Eles esqueceram que, nessas crianças, com toda a sua alegria, saúde e inocência aparente, há uma grande e grave necessidade da bênção da graça de um Salvador. Se você acredita que seus filhos não precisam de conversão, que as crianças nascidas de pais cristãos são um pouco superiores às outras e que tudo o que precisam é de desenvolvimento, então, uma grande motivação para sua sinceridade devota desaparecerá. Acredite em mim, seus filhos precisam que o Espírito de Deus lhes dê um novo coração e espírito reto, porque, caso contrário, irão se perder como outras crianças. Lembre-se de que, por mais jovens que sejam, há uma pedra dentro do peito das crianças, e essa pedra precisa ser removida, ou será a ruína delas. Há uma tendência para o mal mesmo onde não é desenvolvida em ato, e essa tendência precisa ser vencida pelo poder divino do Espírito Santo, que atua fazendo com que a criança nasça de novo. Que a Igreja de Deus lance fora a velha ideia judaica, ainda tão forte à nossa volta, que o nascimento natural traz consigo privilégios da aliança. Mesmo sob a velha dispensação houve sugestões de que a semente verdadeira não era nascida segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, como no caso de Ismael e Isaque, e de Esaú e Jacó. Será que nem a Igreja de Deus sabe que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito? Quem pode extrair algo puro da impureza? O nascimento natural comunica a impureza da natureza, mas não pode transmitir graça. Sob a nova aliança nos é comunicado expressamente que os filhos de Deus não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sob a antiga aliança, o nascimento segundo a carne produzia privilégio. Mas para entrar de qualquer modo na aliança da graça, é preciso nascer de novo. O primeiro nascimento nada lhe traz senão uma herança com o primeiro Adão. É preciso nascer de novo para se colocar sob a chefia do segundo Adão. Mas está escrito, diz alguém, que a promessa é para vocês e para seus filhos. Nunca houve uma desonestidade mais grave do que a citação deste texto conforme é geralmente citada. Já a ouvi sendo usada inúmeras vezes para provar uma doutrina que está bem longe do que ela ensina claramente. Se pegarmos parte da frase de uma pessoa, sem considerarmos o resto, podemos fazer com que ela diga o oposto daquilo que quis dizer. O que você acha que o texto realmente diz? Veja Atos 2:39. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa declaração grandiosamente ampla é o argumento no qual está fundada a exortação: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado. Não é uma declaração de privilégio especial de ninguém, e sim uma apresentação da graça que tanto é para todos que estão longe como para eles e seus filhos. Não há nenhuma palavra no Novo Testamento para mostrar que os benefícios da graça divina são em qualquer grau transmitidos por descendência natural.
Eles vêm para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, quer tenham pais santos ou pecadores. Como as pessoas têm o descaramento de rasgar metade de um texto de modo que se ensine o que não é verdade. Você precisa olhar com tristeza para seus filhos como nascidos no pecado, e formados na iniquidade, herdeiros da ira, assim como outros. E embora você mesmo possa pertencer a uma linhagem de santos, e traçar seu pedigree de um pastor para outro pastor, todos eminentes na Igreja de Deus, assim mesmo seus filhos ocupam exatamente a mesma posição pelo seu nascimento como ocupam os filhos dos outros. Por isso, precisam ser redimidos da maldição da lei pelo sangue precioso de Jesus, e precisam receber uma nova natureza pela obra do Espírito Santo. São favorecidos por serem colocados sob um treinamento piedoso e ouvirem o Evangelho, mas sua necessidade e sua pecaminosidade são as mesmas como há no resto da humanidade. Se você pensar nisso, verá o motivo pelo qual os filhos devem ser trazidos a Jesus Cristo, motivo pelo qual devem ser trazidos tão depressa quanto possível, nos braços de sua oração e fé naquele que tem poder para renová-los. Tenho encontrado por vezes uma experiência espiritual mais profunda em crianças de 10 e 12 anos do que em muitas pessoas de 50 e 60 anos. Diz um velho provérbio que algumas crianças nasceram com barba. Alguns meninos são homenzinhos, e algumas meninas são mulheres idosas. Não meça a vida das pessoas pela sua idade. Conheci um garoto que, quando tinha 15 anos, muitas vezes ouviu cristãos de longos anos dizer: "O menino tem 60 anos, ele fala com tanto discernimento da verdade divina." Eu creio que esse jovem, aos 15 anos, sabia mesmo muito mais das coisas de Deus, e da luta da alma, do que pessoas à sua volta, fosse qual fosse sua idade. Não sei dizer por que é assim, mas sei que alguns são velhos quando são novos, e alguns estão muito imaturos quando são velhos, alguns são sábios quando era de se esperar que fossem diferentes, e outros são muito tolos quando seria de se esperar que tivessem deixado sua tolice. Não fale da incapacidade de uma criança para o arrependimento. Já vi uma criança adormecer soluçando durante meses a fio sob um sentimento esmagador de pecado. Se quer conhecer um profundo, e amargo, e terrível medo da ira de Deus, deixe-me contar-lhe o que eu senti quando menino. Se quer conhecer a alegria no Senhor, muitas crianças já ficaram tão cheias dela quanto pôde caber em seu coraçãozinho. Se quer entender o que é fé em Jesus, você não deve olhar para aqueles que foram confundidos pelo jargão herético dos tempos, e sim para as preciosas crianças que acreditam em Jesus pela sua palavra, que creram nele, e amaram-no, e, portanto, sabem e têm certeza de que são salvos. A capacidade de crer se acha mais na criança do que no adulto. Nós nos tornamos menos capazes de fé, em vez de mais capazes. Cada ano leva a mente não regenerada para mais longe de Deus, e a torna menos capaz de receber as coisas de Deus. Nenhum terreno está mais bem preparado para a boa semente do que aquele que ainda não foi pisado e endurecido como a estrada, nem ficou cheio de mato com espinhos. Também, em alguns casos, a criança ainda não aprendeu os enganos do orgulho, a mentira da ambição, as ilusões do mundanismo, os truques do comércio, os sofismas da filosofia, e por enquanto desfruta de uma vantagem sobre o adulto. Em todo caso, o novo nascimento é obra do Espírito Santo, e ele pode tão facilmente trabalhar sobre o jovem como sobre a idade madura. Alguns, também, têm pedido às crianças porque se esquecem do valor da criança. O preço da alma não depende de quantos anos se tem. É apenas uma criança. Crianças são uma molação. Crianças estão sempre atrapalhando o caminho. Essa conversa é comum. Deus perdoe aqueles. É uma misericórdia infinita da parte de Deus salvar aqueles que têm 70 anos. Pois o que eles podem fazer agora com o pouco tempo que lhes resta? Quando chegamos aos 50 ou 60 anos, já estamos quase acabados. Se passamos toda a nossa juventude servindo ao diabo, o que sobra para Deus? Mas há algo que podemos fazer com esses queridos meninos e meninas. Se eles se renderem a Cristo agora, poderão ter uma vida longa, feliz e santa pela frente,
onde poderão servir a Deus de todo o coração. Quem sabe que glória Deus pode receber deles? Talvez até terras pagãs possam chamá-los de bem-aventurados. Nações inteiras podem ser iluminadas por eles. Se um mestre famoso costumava tirar o chapéu para seus alunos, porque não sabia se um deles poderia vir a ser um primeiro-ministro, nós podemos com justiça olhar para as crianças convertidas, pois não sabemos quanto tempo elas estarão entre os anjos ou como sua luz brilhará entre os homens. Avaliemos as crianças pelo seu verdadeiro valor, e não as impeçamos, mas sim estejamos ansiosos para levá-las imediatamente a Jesus. Quando nossa espiritualidade mental e nossa atitude de coração estão em sintonia com a das crianças, estaremos à vontade com elas. Estaremos em sintonia com seus medos e esperanças, com sua fé em crescimento e seu amor florescendo. Conviver com jovens convertidos é como estar em um jardim de flores ou em um vinhedo onde as uvas tenras são perfumadas. Oramos. Que possamos reconhecer o verdadeiro valor das crianças e não as impeçamos, mas estejamos ansiosos para levá-las a Jesus imediatamente, convivendo com elas como se estivéssemos em um jardim de flores ou em um vinhedo onde as uvas tenras são perfumadas, e assim permitindo que sua fé nascente e amor desabrochante floresçam plenamente. Pai, abençoe a cada criança e as proteja. Em nome de Jesus. Amém.